Você é um ótimo ator, Mac, falei com sarcasmo, mas fiquei te deixando confuso e tentando adivinhar quando não trouxe meu rifle e revólveres comigo. Ah, sim, sei que você me achou um novato, mas por mais esperto que seja, caiu na minha armadilha. Aquela história que contou sobre sua carreira de fora da lei foi boa, e você achou que me enganou completamente, ganhando de lavada. Mac, você pode ser um Pinkerton bem treinado, mas os Pinkertons são tão inúteis quanto bebês nessas montanhas, porque não tem o olhar indígena treinado para perceber pistoleiros que se aproximam. Você não percebeu o meu jogo quando eu reuni o grupo e se enganou quando te levei às pressas de volta para a cabana. Agora você sabe a verdade. Chefe, falei, este sujeito é perigoso. Ele é do tipo de vilão que não hesitaria em atirar nas costas de alguém, matar friamente, e estou até meio inclinado a derrubá-lo aqui mesmo. O chefe foi rápido. A ação foi imediata. Morreu, o grupo já está no topo da colina. Se você disparar de forma imprudente aqui, eles vão localizar nossa posição. Ou solte esse homem agora ou leve com você até estarmos fora do alcance. Não vou atrasar mais. Ele passou por mim e logo seguia pelo caminho. O chefe me deixou numa situação delicada, porque se eu soltasse o Pinkerton ali, ele se juntaria aos pistoleiros em busca de nós dentro de 1 hora. Para evitar isso, decidi levá-lo na direção do Vale Chon, e antes de soltá-lo enviei minha última advertência. Quero que você vá direto para o Vale Chon. Assim que chegar lá, deixe estas montanhas imediatamente. Se for imprudente continuar por aqui, será por sua conta e risco, pois, se Deus me permitir viver, juro que vou pegá-lo dentro de 1 semana. Vou alimentar seu corpo podre para a primeira matilha de coiotes sorrateiros. Agora vá, e siga direto à frente até chegar ao topo da colina ali. Depois disso, cuide para caminhar até o Vale Chon e faça exatamente o que lhe mandei. Eu o cutuquei com o cano do meu rifle e o mandei acelerar o passo na direção do topo da montanha adiante. O Pinkerton ainda estava rápido quando perdi de vista do alto da montanha que domina o Vale Chon. Isso foi quase 1 hora depois. Gostei de ver o desconforto do astuto observador e teria me divertido bastante às suas custas, se o tempo permitisse, mas o grupo, um pequeno exército de pistoleiros, espalhava-se em forma de leque por todo o terreno. Não podia arriscar mais demora. O chefe estava em algum lugar no vale do Dry Creek. Precisava encontrá-lo antes do anoitecer. Logo voltei para a velha estrada de madeira, planejando ir até uma fazenda onde sempre recebíamos suprimentos, munição e correspondência. Essa estrada ficava paralela à estrada principal do correio, embora um pouco afastada. Ouvi um assobio e me escondi atrás de um arbusto. Então reconheci um dos rapazes da fazenda. Chamei baixinho. Ele parou e olhou ao redor. Saí do esconderijo quase aos seus pés e perguntei. Qual o problema? Está me procurando? Sim, senhor Morrel, respondeu o rapaz. Mamãe me mandou com a desculpa de ir à loja em Camp Badir. Nossa casa está cercada, mas não devemos saber disso. Por isso ela tinha certeza de que você e o Sr. Evans estavam por perto. Mamãe sabia que eu poderia encontrá-lo. Mandou eu ficar fora até achar vocês e avisar para ficarem longe. Apressadamente, mandei o rapaz continuar para a loja em Camp Badir. Mas, pensando melhor, o parei e disse. Aqui, leve esse dinheiro e compre o que sua mãe estiver precisando em casa. Certifique-se de trazer muitas compras. O grupo que cerca sua casa pode desconfiar se não houver movimento. Tenha cuidado, rapaz, ou pode acabar trazendo problemas para sua própria porta. Ele sorriu. Não se preocupe, senhor Morrel. Mamãe é esperta demais para esses pegadores de homem. Ela me arrancaria a cabeça se eu mostrasse covardia. De qualquer forma, nós, os rapazes aqui das montanhas, odiamos detetives. O garoto continuou, aparentemente para cumprir sua missão, e não sei por que voltei para a estrada de madeira. Segui por ela na esperança de encontrar meu parceiro, sem imaginar que algum dos pistoleiros estava tão perto. Evidentemente, o grupo que cercava a fazenda do nosso amigo era grande. Eles haviam espalhado batedores por todo o vale do Dry Creek. Um pouco atrás do ponto onde entrei na velha estrada, 2 estavam escondidos em emboscada, completamente camuflados. Eu caminhei calmamente, depois parei por um momento. Um deles me viu à frente. Era um atirador certeiro e ergueu seu rifle com intenção de atirar. Não atire, sussurrou seu companheiro, puxando seu braço com excitação. Esse não é o Morrel. Ele é da nossa gente. É o Edwards, estou te dizendo. E abaixou o cano do rifle. Se você atirar, vai ter que responder por assassinato, e nem tem um mandado de prisão no bolso para se proteger. Te digo, Bill, vai se meter em problemas se não tomar cuidado. É o Morrel, insistiu outro caçador de homens, soltando o rifle e mirando para atirar de novo. Eu já tinha desaparecido, e quando me contaram o incidente depois disseram que parecia como se a terra tivesse me engolido. Não percebi a presença deles, mas por algum motivo estranho, justamente no momento em que discutiam, decidi mudar de ideia sobre continuar naquela estrada e caminhei da parte central para o lado oposto de onde estavam escondidos. Ali me enfiei no labirinto de manzanita e chaparral que cobria todo o fundo do Dry Creek. Já estava escuro quando encontrei o chefe, que previu que começaria a nevar. Como para confirmar sua previsão, a temperatura caiu drasticamente e uma neve pesada começou a cair. Caminhamos penosamente, nunca antes tão ansiosos para chegar ao acampamento manzanita como naquela noite. Estou cansado demais, declarou por fim. Meu sangue está como água gelada nas veias. Vou congelar até a morte se não encontrar abrigo logo. Cedi, percebendo que insistir mais seria inútil. Desde a fuga da prisão, eu havia decidido respeitar o humor do chefe. Ele já passará por coisas suficientes para acabar com a vida de outros 10 homens. Assim, com peso no coração e presságios de perigo seguindo meus passos, avancei, tomando a dianteira novamente. Logo estávamos dentro dos limites do acampamento manzanita. No dia seguinte, saltando da cama, olhei para o relógio. 11 horas. Poderia acreditar nos meus olhos? Seria possível que aquele fosse o horário correto? Estava escuro na cabana. Apenas uma luz fraca e turva vazava pela janela dos fundos. Vesti-me rapidamente e saí.
Nosso reduto nas montanhas estava completamente envolto por um denso e impenetrável banco de neblina, terrível, silenciosa, sufocante, um véu frio e consumidor. Através dela apareciam formas enormes e indistintas, com aparência estranha, quase fantasmagórica, e demorou bastante para que eu conseguisse perceber que eram apenas objetos familiares distorcidos pelo vapor. Voltei para a cabana abatido, sentindo como se aquela neblina fosse um presságio de mal, um arauto de eventos vindouros que em breve lançariam sombras negras diante de nós. Nunca me sentirá assim antes. Nunca o lado sério da vida se apresentará até aquele momento, e eu não conseguia compreendê-lo. Vivia ao ar livre, despreocupado e feliz, mas tudo mudou instantaneamente. Tornei-me nervoso, desconfiado e inquieto. Deve ter parado de nevar logo depois que entramos ontem à noite, observei, notando que meu companheiro estava acordado. Claro que os caçadores já teriam chegado aqui há muito se tivessem encontrado nosso rastro, então espero pelo melhor. Ele riu, insistindo que estávamos seguros dentro do acampamento. Ora, Morrel, o que aconteceu com você? A emoção da última semana abalou seus nervos? Aqueles rastreadores não aguentaram o mato durante a tempestade de ontem à noite. Aposto qualquer coisa que eles estão no acampamento Badir, aproveitando o conforto do bar. Aposto que metade deles já está bêbada. As palavras do velho chefe eram reconfortantes. Mesmo assim, eu não conseguia afastar minha inquietação com facilidade, e nós tomamos o café da manhã em silêncio. Terminada a refeição, comecei a desembrulhar um pacote de jornais recentes que trouxemos de volta ao acampamento. Finalmente, encontrei uma página inteira de um repórter de São Francisco. Ela narrava suas experiências com algumas pessoas das montanhas, que se acreditava serem amigas dos fora da lei, e analisava suas características estranhas. O grupo perseguidor subiu as montanhas logo atrás dos fora da lei, Li. A rota os levou perto da casa do velho Abel, um criador de porcos, como o chamavam nas montanhas. O velho aproximou-se da porta cautelosamente quando os policiais chegaram à sua cabana. Não entendo por que esses caras sempre vêm por aqui, disse num tom irritado e queixoso, mancando para fora. Ora, aqueles desesperados me encontraram um pouco mais adiante na estrada. Me fizeram acender e andar enquanto eles continuaram a cavalo e prenderam os cavalos no meu lugar. Eu mandei eles para a casa do bem porque sabia que lá havia 3 homens armados, e achei que eles os pegariam. E sabe, aqueles homens nunca fizeram nada, só deixaram os desesperados irem embora. O velho Abel não levantou os olhos das botas, exceto para lançar um olhar interrogativo aos oficiais. Não adianta falar, não dá para ter homens assim andando por aí, aterrorizando e assustando a gente. É um fato, senhor policial, tenho medo de falar dele, porque matei o parceiro do chefe dos bandidos numa briga quase 20 anos atrás, continuou Abel dramaticamente, e tenho certeza que se ele ouvir que estou falando, vai voltar para me matar por isso. Estou cansado demais, declarou por fim. Meu sangue está como água gelada nas veias. Vou congelar até a morte se não encontrar abrigo logo. Cedi, percebendo que insistir mais seria inútil. Desde a fuga da prisão, eu havia decidido respeitar o humor do chefe. Ele já passará por coisas suficientes para acabar com a vida de outros 10 homens. Assim, com peso no coração e presságios de perigo seguindo meus passos, avancei, tomando a dianteira novamente. Logo estávamos dentro dos limites do acampamento Manzanita. No dia seguinte, saltando da cama, olhei para o relógio. 11 horas. Poderia acreditar nos meus olhos? Seria possível que aquele fosse o horário correto? Estava escuro na cabana. Apenas uma luz fraca e turva vazava pela janela dos fundos. Vesti-me rapidamente e saí. Nosso reduto nas montanhas estava completamente envolto por um denso e impenetrável banco de neblina, terrível, silenciosa, sufocante, um véu frio e consumidor. Através dela apareciam formas enormes e indistintas, com aparência estranha, quase fantasmagórica, e demorou bastante para que eu conseguisse perceber que eram apenas objetos familiares distorcidos pelo vapor. Voltei para a cabana abatido, sentindo como se aquela neblina fosse um presságio de mal, um arauto de eventos vindouros que em breve lançariam sombras negras diante de nós. Nunca me sentirá assim antes. Nunca o lado sério da vida se apresentará até aquele momento, e eu não conseguia compreendê-lo. Vivia ao ar livre, despreocupado e feliz, mas tudo mudou instantaneamente. Tornei-me nervoso, desconfiado e inquieto. Deve ter parado de nevar logo depois que entramos ontem à noite, observei, notando que meu companheiro estava acordado. Claro que os caçadores já teriam chegado aqui há muito se tivessem encontrado nosso rastro, então espero pelo melhor. Ele riu, insistindo que estávamos seguros dentro do acampamento. Ora, Morrel, o que aconteceu com você? A emoção da última semana abalou seus nervos? Aqueles rastreadores não aguentaram o mato durante a tempestade de ontem à noite. Aposto qualquer coisa que eles estão no acampamento Badir, aproveitando o conforto do bar. Aposto que metade deles já está bêbada. As palavras do velho chefe eram reconfortantes. Mesmo assim, eu não conseguia afastar minha inquietação com facilidade, e nós tomamos o café da manhã em silêncio. Terminada a refeição, comecei a desembrulhar um pacote de jornais recentes que trouxemos de volta ao acampamento. Finalmente, encontrei uma página inteira de um repórter de São Francisco. Ela narrava suas experiências com algumas pessoas das montanhas, que se acreditava serem amigas dos fora da lei, e analisava suas características estranhas. O grupo perseguidor subiu as montanhas logo atrás dos fora da lei, Li. A rota os levou perto da casa do velho Abel, um criador de porcos, como o chamavam nas montanhas. O velho aproximou-se da porta cautelosamente quando os policiais chegaram à sua cabana. Não entendo por que esses caras sempre vêm por aqui, disse num tom irritado e queixoso, mancando para fora. Ora, aqueles desesperados me encontraram um pouco mais adiante na estrada. Me fizeram acender e andar enquanto eles continuaram a cavalo e prenderam os cavalos no meu lugar. Eu mandei eles para a casa do bem porque sabia que lá havia 3 homens armados, e achei que eles os pegariam. E sabe, aqueles homens nunca fizeram nada, só deixaram os desesperados irem embora. O velho Abel não levantou os olhos das botas, exceto para lançar um olhar interrogativo aos oficiais. Não adianta falar, não dá para ter homens assim andando por aí, aterrorizando e assustando a gente.
É um fato, senhor policial, tenho medo de falar dele, porque matei o parceiro do chefe dos bandidos numa briga quase 20 anos atrás, continuou Abel dramaticamente, e tenho certeza que se ele ouvir que estou falando, vai voltar para me matar por isso. Ora, o líder daqueles desesperados disse, quando foi embora, Abel, você vê aquela pilha de pedras do outro lado da sua porta? Pois não seria difícil chamar um homem para fora e matá-lo dali. Ele balançou a cabeça com significado. Por isso é que eu não me atrevo a falar. Finalmente, ele se arrependeu, parecendo mudar totalmente de atitude quando seu olhar rápido e furtivo avistou seu filho mais velho, alto, magro e de rosto afilado, voltando de uma longa viagem nas montanhas. O velho Abel concordou em encontrar Morrel e o chefe fora da lei, ao mesmo tempo que alertava que a dupla vingativa mataria se não fossem capturados. Não me importo, disse resignado. Abel e toda sua família estão do lado da lei e do governo, mas meu filho terá que levá-los até ele. Eu não iria para lá nem por $100, disse arrastando as palavras. Sinto pena da viúva que ele vai deixar e das crianças, mas sou um homem que sempre tenta fazer seu dever. Quando o grupo saiu com o filho magro liderando, o velho Abel ainda murmurava para si mesmo sobre lei e ordem, bom governo, corajosos oficiais da paz e bandidos covardes. A família Abel conhecia tão bem as montanhas que afirmava que até as estradas lhes falavam. A noite chegou fria, com uma chuva fina. O filho de Abel, um jovem loiro e magro, guiava o grupo até onde Morrel e seu parceiro, o chefe fora da lei, achavam estar em segurança, agora que o pai dele estava do lado da lei e da ordem. Ele não era muito falante, mas às vezes, quando parava para que o grupo descansasse, ficava olhando fixamente para a ponta da bota, cavando um buraco na neve com o calcanhar, como era costume na família Abel. Então contava sobre alguns dias passados com os fugitivos, quilômetros para dentro das montanhas. Afirmava que até mostrará para eles quais trilhas tomar para evitar cabanas e aldeias indígenas. Finalmente, o guia curvado indicou um velho lugar abandonado, onde insistia que os fora da lei haviam feito buracos nas paredes da cabana para vigiar as aproximações de todos os lados. Seria melhor se o tempo estivesse mais agradável, mas é melhor não perder mais tempo, disse o filho de Abel quando o grupo descobriu que os fora da lei não estavam lá e nunca estiveram. Bem, eles disseram que viriam, exclamou o guia de cabelos claros, sem explicar por que havia levado os homens tão longe. Depois soube-se que os bandidos estavam bem em outra direção, enquanto o grupo perdia tempo e se cansava em esforços inúteis. Na volta, o artigo continuava, encontraram o velho Abel ocupado perto da cabana, com o rosto praticamente radiante de satisfação. Olá, chamou ele de trás dos arbustos, vocês conseguiram capturar aqueles fora da lei difíceis de pegar. O velho Abel gostava de ler jornais, e fazia esforço especial para usar palavras como fora da lei e difíceis de pegar, sempre testando seu vocabulário sofisticado com os vários grupos que passavam por ali, mas às vezes se referia aos fugitivos simplesmente como aqueles caras. Agora a família Abel concordava que era errado enganar os oficiais, e o irmão mais novo, que havia aparecido do nada, foi requisitado como guia. Leve esses corajosos oficiais da paz até onde aqueles fora da lei estão escondidos, insistiu o pai. Com apenas cerca de 17 anos, pequeno, franzino e pálido, ele conhecia as montanhas. Partiram sem demora. O jovem, olhando para a ponta da bota, contou aos homens que passava muitos meses de cada ano, desde criança, sozinho na fazenda de porcos onde cuidava dos animais. Dizia que era pequeno demais para segurar uma arma na época, mas tinha seus cães de caça de montanha para protegê-lo de leões da montanha e ursos. Eu carrego uma arma agora, sim senhor, acrescentou orgulhosamente. Todos da família Abel sabem atirar. Vem meio que natural para eles. O mais jovem Abel estava guiando os oficiais até uma cabana, a uma grande distância no rio Kings, onde dizia ter encontrado pegadas suspeitas. Eles haviam caminhado por muitas pedras quando o jovem Abel parou de repente e sentou-se numa pedra grande. Ele também mudou de ideia e confessou que estava cansado daquela situação, de enganar bons oficiais da paz e desviá-los dos bandidos, como seu pai e irmão tinham feito, e que não pretendia continuar com isso. Eles não estão por aqui, não disse. Eles estão do outro lado do rio, perto de Dunlap, onde eu mesmo os levei, vivendo num acampamento que foi preparado para eles há muito tempo. Agora ele estava do lado deles, e apesar de ter levado o grupo numa longa e cansativa caminhada, o grupo continuou seguindo, o silêncio sendo quebrado apenas por comentários ocasionais do rapaz. Os Warren foram para a cidade, ou os Simpson devem ter voltado ontem, comentava, pois, como o pai e o irmão magro, ele também entendia muito bem a linguagem das trilhas. Passando por uma escola, o guia parou abruptamente, insistindo que os fora da lei estavam escondidos ali. Cercando o prédio e vasculhando cada canto, os oficiais ficaram desapontados, o alvo não estava lá. Os olhos desbotados do jovem Abel caíram ainda mais baixo que a ponta da bota, sob o olhar do xerife. Eu pensei que eles estivessem lá, com certeza ele gaguejou e nada mais disse. De volta à casa do velho Abel, o grupo foi assegurado por ele de que ainda estava do lado da lei e da ordem. Deve haver algo errado quando aqueles desesperados desafiam homens bons assim, comentou, despedindo-se do xerife e dos homens, e olhando solenemente para a ponta da bota. Dizem que a família Abel não é popular, pois os outros moradores da montanha reclamam que os porcos do velho Abel têm orelhas curtas demais para serem de um homem honesto, sendo comum usar uma boa tesoura para pegar o porco, enquanto uma marca na orelha é sinal de propriedade. Mas o velho Abel parecia odiar ladrões de porcos, demonstrando repulsa por qualquer tipo de roubo. O irmão de Abel, que tinha como especialidade assaltar estações de trem, não tinha aprovação do velho. O Bill geralmente é pego, e de qualquer forma ele é o único Abel que não é honesto que já existiu, e eu o renego como meu irmão dizia frequentemente. Diziam que o velho Abel costumava levantar os moradores da montanha contra os ladrões de porcos. Ele liderava os vizinhos para longe nas montanhas atrás dos ladrões, mas nunca pegavam nenhum, e sempre voltavam para encontrar que os Abel tinham muitos porcos enquanto eles continuavam pobres como sempre. Nessas ocasiões, os criadores de porcos falavam em linchamento, e quando isso acontecia, os roubos sempre paravam por um tempo. Um dia infeliz, Abel e seu filho mais velho foram presos por uma acusação de um homem que dizia que eles haviam roubado porcos e que pretendia provar isso.
O tribunal e o júri não ficaram convencidos, mas mesmo assim custou tudo que os Abel tinham para sair da prisão, o que os deixou novamente nas montanhas, falidos e desamparados, exceto por um velho rifle Winchester, que diziam que ninguém teria pego num monte de lixo. O carregador estava amarrado ao cano por um pedaço de couro cru. O cabo estava preso com arame. Conseguimos uma caixa de balas de alguma forma, disse o velho Abel, e começamos a tirar nosso caminho de volta para a fortuna. Ele afirmou que mataram 40 veados com aquela única caixa de munição, e que seu filho magro carregava as carcaças até a cidade, vendendo-as como carne. Isso possibilitou comprar um rifle novo e outras necessidades. Depois, tiveram a sorte de avistar um grande urso pardo do outro lado do rio. Conseguimos $40 com ele, e isso nos colocou de volta no caminho da riqueza. Agora temos muitos cavalos, porcos e terras de novo, explicou o velho. Naturalmente, os dois filhos de Abel acompanharam o grupo de volta a Fresno, continuou o artigo, onde, no escritório do xerife, pediram descaradamente o pagamento devido por guiarem a equipe por trilhas que os fora da lei nunca haviam percorrido, através de rios que eles nunca tinham cruzado, e até para cabanas onde nunca tinham parado. Afirmou-se até que esses astutos jovens das montanhas haviam estragado todas as chances que os oficiais poderiam ter tido de capturar os bandidos. O velho chefe riu de coração dessa nova história sobre o povo das montanhas. Histórias terríveis foram espalhadas por certos membros dos grupos e pistoleiros sobre aqueles que supostamente eram amigos deles. O chefe sabia que o velho Abel era um ator consumado, e gostava de desempenhar um papel diante dos pistoleiros e até entrevistadores. Ele rapidamente assumia um sotaque na presença deles para criar uma impressão de ignorância e contava histórias selvagens que eram prontamente acreditadas por pessoas ávidas por elas. A batida do Tiger veio novamente para interromper. Me conte algo sobre o povo das montanhas, Ed, ele pediu. Bem, Jake, respondi, muitos dos veteranos antigos vieram depois da corrida do ouro de 49, muitos outros foram expulsos de suas casas em terras da ferrovia. Outros fizeram das montanhas um lugar final de descanso após uma vida inteira nômade. A maioria era descendente de famílias excelentes do Extremo Oriente e do Sul. Todos possuíam uma virtude comum, generosidade e hospitalidade aberta, sendo os únicos convidados indesejados os caçadores de homens e pistoleiros. Verdadeiros oficiais da paz eram respeitados pelo povo das montanhas. Caçadores de recompensa, trazidos pela ferrovia, eram profundamente desprezados. Eles sentiam um prazer aguçado em espionar esses capangas contratados. Essa questão já incomodava a mente do Tiger há algum tempo. Minhas poucas palavras de explicação aparentemente o satisfizeram, pois ele pediu que eu continuasse. Tudo bem, Jake respondia apressadamente. Esta parte da história vai ser emocionante, então prepare-se para os fogos de artifício. Capítulo 19. A queda do acampamento Manzanita. Um rifle estalou forte. Larguei o papel e saltei em pé, Colt 45 na mão. Eu estava lendo para o chefe e não percebi quando ele cruzou a sala, abriu a porta e saiu, dando um passo para fora. Ali, ele ergueu sua boa mão acima do único olho que lhe restava, como se quisesse penetrar a névoa e olhar o vale do Dry Creek lá embaixo. Não sei por que ele fez isso. Num dia claro, era impossível ver fora do denso cerramento, exceto do posto de observação sobre um tamarack alto acima do acampamento. Com o disparo do rifle, meu parceiro virou-se e caiu para dentro da cabana, batendo com a cabeça no batente da porta. Ele caiu de bruços no chão, parecendo morto. Bem, velho, você teve sua última chance, murmurei, acreditando que ele estivesse morto, mas não me atrevi a me inclinar para pegá-lo. Empunhando uma espingarda de cano cerrado, fiquei um pouco ao lado da porta, esperando o primeiro homem entrar. Pelo que pude perceber, quem disparou devia estar agachado contra a parede da cabana, esperando algum sinal de vida antes de arriscar outro tiro. Eu consegui apenas distinguir a toca do urso do outro lado. Ele confirmou minha suspeita de que estranhos estavam por perto, entrando rapidamente seguido pelo gato. Algo se mexeu. Prendi a respiração. Houve um movimento arrastado. Era o chefe fora da lei que se sentou ereto, gritando. Estão nos cercando. Você está muito ferido? Perguntei, ainda segurando a posição, espingarda apontada para a porta. Muito ferido, que diabo? Veio a resposta raivosa. Prepare-se e venha. Gritou, pulando de pé e saltando pela porta, empunhando firmemente seu curto rifle carabina na mão direita boa. Eu estava muito surpreso para responder. Ele pulou no riacho que fornecia nossa água e caminhou com a água na altura dos joelhos, subindo a montanha. Ele ficou completamente escondido do lado leste da cabana, onde o terreno era plano. Você vai ficar aí e ser capturado? Chamou o chefe, olhando para trás uma única vez e continuando a subir até a face íngreme da montanha. Então ele virou abruptamente à direita. Eu sabia que ele havia encontrado uma das trilhas cegas apesar dos ferimentos terríveis, e tinha certeza de que o encontraria ali, sangrando até a morte. Parecia estranho que ele tivesse escapado sem levar um tiro. Eu estava confuso, sem saber se era apenas um homem ou umas 200 pessoas armadas. Talvez estivessem atrás da cabana, guardando fogo até que eu saísse. Aproveitando o silêncio, coloquei rapidamente o cinto de munição e as 6 balas, enchendo os bolsos com munição extra para o rifle. Depois, me arrastei até o canto da cabana para procurar pegadas do homem que disparou no chefe. Até estendi o chapéu para frente e para trás, esperando atrair um tiro. Finalmente, olhei para fora. Através do banco de neblina, não vi nada se mexer, e de repente entendi o aviso do chefe de que estávamos cercados. Com os primeiros raios do amanhecer, um grupo de cerca de 25 pistoleiros havia encontrado nossa trilha da noite anterior, lá no fundo do vale do Dry Creek. A manhã inteira eles seguiram nossos rastros persistentemente, até chegarem ao riacho onde paramos pela última vez. Ali, nossas pegadas terminavam abruptamente. Um rastreador das montanhas, dos mais experientes, tentou resolver o mistério, concluindo que a raposa havia confundido os cães. A água corrente não dava pistas. A neve estava até a beira do riacho. Não havia marcas do outro lado. Do outro lado. O grupo se esticou ao longo do curso do riacho, procurando evidências para um novo ponto de contato. Não encontrando nenhuma, o líder ordenou que seus homens seguissem e pulou no riacho, novamente descendo em direção ao vale. No final, onde ele deságua no Dry Creek, pararam e, sem o menor sinal de desânimo, viraram e caminharam contra a corrente até o local onde nossas pegadas estavam. Ali, começaram tudo de novo. Desta vez, viraram abruptamente e seguiram o riacho montanha acima, procurando por todo o caminho. Um homem, à frente, parou e ergueu a mão para sinalizar cautela.
Ele olhava para as pegadas reveladoras onde tínhamos deixado a água. A perseguição estava agora em sério andamento. O grupo se espalhou no estilo indígena, fazendo zigue-zagues até topar com uma parede sólida de manzanita. Aqui estava um novo mistério. Na noite anterior, havíamos feito uma trilha batida para frente e para trás diante desse matagal, procurando a entrada principal pelo leste. Havíamos percorrido quase meia milha, indo e voltando até ser impossível determinar por onde tínhamos entrado. Os caçadores de homens se espalharam diante dessa barreira natural, com ordens do líder para que cada um forçasse a passagem de onde estivesse. Um deles, acidentalmente, entrou em uma abertura. Ele havia encontrado a trilha cega que vinha do leste, bem até os fundos da cabana. O acampamento manzanita foi descoberto. O pistoleiro sortudo avançou cautelosamente até alcançar a rocha que abrigava atrás da cabana. Ele estava a não mais de 15 passos do canto, em linha direta. Ao ouvir vozes e a risada familiar do velho chefe, ele tomou posição ali, decidindo guardar o segredo para ter a honra sozinho de matar os fora da lei. Foi um tiro de seu rifle que derrubou o chefe. Foi ele quem fez o urso correr para sua toca. Se eu tivesse ido até a janela deslizante na parte de trás da cabana, teria visto ele apressando-se de volta pela trilha para se juntar ao resto dos caçadores. Se eu soubesse da situação real, talvez tivesse agido diferente. Meu parceiro astuto aparentemente percebeu isso quando pulou de pé, instando-me a sair antes que o lugar estivesse completamente cercado. Eu havia perdido muito tempo. A ronda de pistoleiros já rastejava pelo lado leste. Em breve, me cercariam. Sem hesitar mais, saltei pela porta. Diferente do cauteloso chefe, ignorei os perigos escondidos, pegando a trilha aberta no topo da planície em vez do riacho protegido. Eu estava prestes a virar à direita para a trilha cega pela qual meu parceiro tinha recuado. Manchas de sangue marcavam claramente o caminho. Um estrondo me parou abruptamente. Uma rajada de 8 ou 9 espingardas, a 20 ou 30 passos de distância, foi disparada contra mim. O grupo, reunido para cercar a cabana, ao ver um objeto se mover na névoa, atirou. Fiquei atordoado, paralisado no lugar, uma visão cômica agora. Por um instante, fiquei ali como um espantalho, com a copa do chapéu arrancada, roupas rasgadas em farrapos e o cabo do rifle estilhaçado pelo impacto dos tiros. Recuperando-me, pulei no riacho. Todos acreditaram que eu estava morto. O barulho atraiu o homem que atirou no chefe, e ele correu para o resto do grupo gritando. Eu peguei o velho mesmo. Derrubei ele com o primeiro tiro. Está morto na cabana. Bem, se você pegou ele, nós matamos Morrel quando ele fugia a montanha acima, gabaram-se os outros, e o próximo passo é cercar a cabana para o caso de haver mais bandidos lá. Eu havia alcançado a trilha cega pela qual meu companheiro havia fugido. Ela estava salpicada de sangue fresco e pensei amargamente que o encontraria morto em algum lugar da crista. Ainda tomado por uma fúria de dor devido às feridas queimantes em meu corpo, localizei um lugar acima do círculo mortal do grupo. Agachei-me, saquei ambas as pistolas e disparei para baixo numa tentativa de fazê-los acreditar que um exército de fora da lei estava ali. Recarregando várias vezes, mantive o fogo contínuo. Agora voltei meu rifle machucado para eles, desta vez mirando cuidadosamente na direção onde acreditava que estavam escondidos. Os pistoleiros já estavam bem dentro da área minada das trilhas cegas. Eu sabia que estavam fora do alcance, e resolvi dar-lhes um verdadeiro susto, algo que causasse terror em seus corações pelo resto do dia e, possivelmente, nos desse uma oportunidade de escapar, caso o chefe ainda estivesse vivo. Recuei até o posto de observação sob o tamarack, estimulado ainda mais pela dor, e chutei freneticamente a neve da caixa que escondia as baterias ligadas às minas. Arranquei a tampa, puxei a alavanca e a empurrei com força para baixo. Esperei pelo choque reverberante. Os nervos tensionados até o limite, soltei a alavanca, me levantei e olhei fixamente para a névoa abaixo. Nada aconteceu. As minas não tinham sido testadas há mais de um ano. Seria possível que ratos da madeira tivessem causado estragos, roendo os fios e estragando o contato? Havia ainda outra alternativa. Lembrei da mina diretamente sob mim, sob o posto de observação. Seus fios iam pela trilha cega e terminavam numa bateria separada na crista acima. Ainda posso lhes dar um choque de despedida, pensei, enquanto corria pela trilha. Mas novamente a bateria estava fora de ordem. O tempo e os elementos as tinham inutilizado. Já não sentia mais a dor das feridas. Um medo esmagador do que poderia ter acontecido ao chefe me dominava. Subi pela crista, ainda guiado pelo rastro de sangue. Sabia que o homem que atirou devia ter mirado com precisão mortal e preparei-me para o pior. Uma figura agachada sobre um tronco à frente, era o velho chefe. Apresentava um quadro lamentável. Um sulco profundo cortava o topo de sua cabeça, terminando numa bolha de sangue do tamanho de um ovo de galinha. Ele a esfregava com sua única mão. O toco repousava em seu joelho. O sangue do rosto ferido, que havia batido contra a porta da cabana na queda, e do ferimento do rifle escorria pela barba, manchando a neve aos seus pés. Seu olho esquerdo, o único que lhe restava após a batalha do Stone Curral, estava vermelho e inchado, dolorosamente machucado, notei quando ele o ergueu para olhar para mim. O que está tentando fazer? Chamar o exército inteiro dos Estados Unidos, resmungou com raiva. Não respondi, e o chefe ficou em silêncio por alguns segundos. Você conseguiu matar algum deles? Finalmente perguntou, demonstrando algum interesse e estando menos irritadiço. Espero que sim, disse, sorrindo aliviado por ele não estar fatalmente ferido e, pela primeira vez, vendo o lado humorístico da nossa situação desesperada. Do que você está rindo? Gritou ele. Então, batendo na bolha, ordenou irritado, estou dizendo, está queimando o topo da minha cabeça. O pistoleiro que atirou em você certamente mirava na grande recompensa, respondi. Foi por pouco. Você teve sorte, acrescentei. Ah, é mesmo, resmungou, mostrando um pouco do antigo fogo e energia. Quero que saiba, jovem, que tudo vale no amor e na guerra, e que lhe errar é tão bom quanto acertar de longe, ponto. Então ele xingou violentamente. Corte essa bolha, estou dizendo. Corte essa bolha antes que eu fique completamente louco. Eu perfurei suavemente a bolha com a minha faca, e o sangue formou uma poça vermelha aos seus pés. Lavei a ferida feia com neve limpa, arriscando um comentário de que sua carreira evidentemente não terminaria pela bala.
Se o grande calibre 45-90 tivesse atingido apenas uma fração de polegada abaixo, o topo da sua cabeça teria sido explodido. Parecia um ato covarde tirar essa vantagem mesquinha, mas o assassinato até se torna legal quando a vítima é um fora da lei e seu perseguidor um caçador movido por recompensa. Estávamos prontos para partir. Nosso antigo refúgio seguro jazia envolto em um véu de neblina abaixo de nós. Adeus, acampamento Manzanita, adeus para sempre, murmurei em voz alta, refletindo profeticamente sobre a última palavra. Eu sabia que nunca mais veríamos o acampamento Manzanita. Nossa fortaleza havia sido descoberta. O lugar onde passamos tantos dias em segurança, onde sempre encontrávamos comida e abrigo após uma exaustiva fuga, nos fora tomado. Seguindo tristemente meu companheiro, fui dominado por um sentimento de temor. A noite caía enquanto nos afastávamos do cenário do desastre do dia. Ainda assim, o perigo espreitava em todas as direções. As montanhas estavam infestadas de pistoleiros. A morte se escondia em cada trilha, e fomos forçados a avançar às cegas por terrenos montanhosos intransponíveis, tateando através da névoa impenetrável para encontrar a localização de alguma fazenda amiga. Estávamos perdidos. O chefe havia perdido seu senso de direção. Pela primeira vez na vida, aquele instinto quase sobre-humano falhou na hora crítica. A névoa da montanha era demais e vagamos sem rumo, confiando em nosso miserável destino na esperança de que ele nos levasse a um refúgio. A noite de luta pareceu interminável. Será que nunca terminaria? As horas se arrastaram como séculos. Agora o chefe se queixava dolorosamente que a cabeça estava explodindo de dor, e para coroar nossa miséria, confessou que estava ficando cego. Não consigo ver, Morrel. Midi chamou ele. Tomando seu braço e tentando aliviar o peso do corpo dele, incentivei. Vamos, Chris, confia em mim. Vou encontrar uma fazenda. Veja, já está amanhecendo e como se em resposta às minhas palavras esperançosas, tropeçamos numa cerca de arame. Num instante, localizei o celeiro. Era a casa de um amigo na parte baixa do Vale Shorne, a muitos quilômetros do local do nosso recente confronto. Entramos tropeçando pela porta da fazenda até a sala onde a família estava tomando café da manhã. Eles pularam da mesa alarmados, as crianças pequenas muito assustadas. Estávamos tão sujos, molhados e cobertos de sangue que ninguém nos reconheceu até o chefe falar. Chris, exclamou seu amigo, o pai da família. Você esteve numa luta, pelo amor de Deus, homem, eles estão em seu encalço? Certamente você não traria os pistoleiros para minha casa, colocando em perigo a vida da minha esposa e filhos? Fique quieto, Charlie. Isso aconteceu ontem à tarde. O chefe falou calmamente. Estivemos perdidos a noite toda na neblina e os caçadores estão a milhas daqui, suponho que em situação tão ruim quanto a nossa. Depois acrescentou, você deveria saber que eu não traria perseguidores até sua porta. Perdoe-me, Chris, murmurou o amigo, trazendo-se a razão pelo leve reproche do fora da lei. Você sabe que não poderia culpá-lo por nada que fizesse em seu desespero. Você passou pelo inferno, e agora está ferido de novo. Onde isso vai parar? Lucy, corra e prepare água quente, chamou ele para a esposa. Esses homens precisam de cuidados. Voltando-se compassivamente para mim, perguntou, Morrel, você também está muito ferido. Sente-se naquela cadeira, Chris. Deixe que a Lucy lave sua cabeça. Ele examinava os ferimentos do chefe. Meu Deus, mais uma polegada, amigo, e tudo teria acabado para você. Eu me aproximei de uma das janelas voltadas para o leste para olhar para fora. A visão alegrou meu coração e me fez esquecer o terrível sofrimento do último dia e noite. Um vento forte soprava das montanhas superiores, varrendo a densa névoa para as colinas mais baixas. Atrás dele, vinha uma tempestade de neve de proporções de vendaval. Observei por alguns momentos. O rancho já estava envolto em flocos de neve flutuantes. Virando-me, disse ao chefe, nossa sorte está melhorando. Está nevando lá fora e, se continuar assim, nossas pegadas desaparecerão completamente em outra hora. Então os perseguidores procurarão em vão. Essa será a última visão que terão de nós. Limpamos as marcas da batalha e vestimos roupas limpas fornecidas por nosso anfitrião, depois tomamos o café da manhã e caímos na cama como se nada incomum tivesse acontecido em nossas vidas. Fomos nos esconder entre nossos amigos. O navio que eu havia fretado aguardava no canal de Santa Bárbara, mas como o estado estava novamente em tumulto, não ousávamos ir direto até ele. Desaparecemos. A imprensa clamava por ação, denunciando as tropas frustradas e os pistoleiros que quase nos capturaram num pequeno chalé escondido sob um penhasco imponente. Houve grande agitação por alguns dias, e então a perseguição voltou ao mesmo estado antigo de histórias, rumores e contra-rumores. Finalmente, chegou o momento em que decidimos deixar para sempre as montanhas Sierra Nevada e seguir para o navio. Ficamos escondidos num antigo galpão nos arredores de Visalia, molhados e com fome, esperando a escuridão. Minha perna, que havia sido ferida na noite do assalto ao cárcere em Fresno, enfraqueceu primeiro e depois cedeu completamente. Sofri dores excruciantes agravadas por uma febre alta. Parecia que um colapso total ocorreria justamente no momento mais crucial da minha vida, quando eu precisava de toda a força possível. Sendo mais jovem e forte que o chefe, eu sempre tentei protegê-lo, lutando contra probabilidades terríveis, carregando pesos extras, dormindo na neve exposto ao frio, enfrentando tempestades de inverno por dias, e levando os perseguidores em caçadas selvagens para longe dos lugares onde o chefe descansava em segurança. Eu acreditava que era feito de ferro até então. Com a chegada da noite, meu parceiro praticamente me ergueu, ajudando-me lenta e dolorosamente por estradas difíceis, seu único braço envolvendo meu corpo. Estávamos indo para um rancho algumas milhas ao sul de Visalia. Lá, amigos estariam esperando para nos cuidar. De lá, seguiríamos a cavalo pelas grandes planícies de São Joaquim até a Cordilheira da Costa. Mas ainda estávamos ao norte de Visalia. A chuva caía forte, em nossa situação desesperadora, seguimos para a casa do velho fora da lei, que era próxima e ocupada por pessoas que pensávamos serem amigas. Era um grande risco, mas fomos obrigados a correr essa chance. Voltamos para a casa onde tudo começou. Uma luz acolhedora brilhava por uma das janelas dos fundos.
Eu estava cambaleando e tropeçando, tão fraco pela fome e sofrimento que praticamente caí pela porta direto numa cadeira da sala de jantar. Os cuidadores, marido e esposa, nos olharam alarmados. A visita inesperada foi uma surpresa completa, mas se era agradável ou desagradável, eu estava então muito exausto para perceber. A mulher colocou pratos extras na mesa e nos convidou a comer. Meu parceiro respondeu às perguntas com monossílabos. Eu estava tão exausto que nem conseguia falar. Tomando um gole de café quente como um homem faminto, minha cabeça caiu sobre o braço e eu adormeci. O chefe me despertou e, entre momentos alternados de sono e abalos, fiz um esforço fraco para comer. Um pouco revigorado pelo efeito estimulante do café e da comida, levantei-me de repente exclamando: Vamos, Chris. Vamos sair daqui enquanto ainda podemos. Meu antigo espírito de vigilância havia retornado por um breve momento, e insisti que partíssemos, que estávamos vendendo nossas vidas por um fio de cabelo. Vá para a cama, disse meu parceiro, depois de me ouvir pacientemente, aliviado com os sinais de melhora. Você está muito abatido. Algumas horas de descanso vão te preparar para o restante da jornada. Ele estava em sua própria casa agora e caminhou lentamente até uma cadeira de balanço, ignorando meus sinais de perigo e acomodando-se como se fosse ficar ali a noite toda. Protestei firmemente que estava bem e que não devíamos perder mais tempo. Quem sabe se não estamos sendo cercados agora? Perguntei. Isso não o abalou. Teimosamente, ele insistiu que não se mexeria até que eu dormisse. Finalmente cedi. Minha capacidade de resistência havia diminuído novamente. Ainda assim, concordei em descansar sob a condição de que o chefe permanecesse acordado, vigiando, e não deixasse ninguém sair da casa. Ele não havia sofrido a dor física que eu suportara por dias, e completamente revigorado pela comida quente, prometeu ficar de guarda e me acordar pontualmente às 2 horas da manhã. Treinado para a guerra e digno de confiança, ele sempre fora mais vigilante e cauteloso do que eu, então sentia mais profunda confiança nele. Colocando minha vida em suas mãos, retirei-me para aquele breve período de descanso que tornaria possível prosseguir em segurança. Capítulo 20. No final da trilha. A luz forte do sol entrando pela janela sem cortinas me despertou de um sono pesado. Esquecendo minha perna aleijada, levantei-me da cama para olhar lá fora. Acreditei que devia estar sonhando e que não era possível ter dormido a noite toda. Cambaleei para trás, espantado. O lugar estava cercado por uma horda de homens armados. Minha mente estava confusa. Quando clareou, pensei no chefe. Será que o amigo por quem eu arrisquei tudo havia me traído nestas últimas horas críticas? Minha confusão virou raiva, e decidido a descobrir a verdade, afastei a cortina com meu rifle. Lancei um olhar pela sala de estar. O chefe estava em frente à lareira. Parecia estar dormindo. A esposa do zelador sentava-se em frente, observando, e aparentemente ainda não tinha ido dormir. O marido dela havia sumido. Evidentemente, ele tinha saído durante a noite para dar o alarme. Eles eram traidores e haviam armado a emboscada. Mas por que o chefe estava sentado em sua cadeira dormindo? Seria possível que ele estivesse alheio ao perigo que o cercava? Isso era impensável. Ele era um dos homens mais astutos que já haviam confundido uma polícia. Um pensamento terrível me atingiu. Será que o chefe havia combinado com esses 2 espiões profissionais para entregar-se e encerrar pacificamente uma luta espetacular por uma causa perdida? Era inacreditável. Era monstruoso. Uma fúria quase insana tomou conta de mim. Minha decisão foi rápida. Eu iria acabar com tudo. Apontei meu rifle para ele. Ao ouvir o clique metálico do cão do rifle, a mulher saltou em pé, gritando e implorando alto para que eu não atirasse. Ela pensava que a arma estava apontada para ela. Era prova de uma consciência culpada. O barulho alto não perturbou o chefe, que continuava a dormir profundamente. Minha mente clareou. Eu tinha a solução para todo o maldito plano. Ele estava dopado. Agora tudo estava claro. Esses 2 ratos humanos tinham colocado drogas no café do chefe enquanto eu dormia. Depois, o homem havia saído e dado o alarme. O xerife do condado de Tulare tomou o comando e, durante a noite, posicionou centenas de homens armados ao redor da velha propriedade até que, ao amanhecer, um cordão de aço nos cercava. Visalia estava novamente no centro das atenções. A cidade fervia de excitação. O alarme foi espalhado amplamente, e pessoas começaram a chegar de milhas ao redor. Homens, mulheres e crianças se dirigiam para a velha propriedade. Negócios e escolas foram suspensos naquele dia. A tragédia pairava no ar. As pessoas olhavam para o lugar abandonado e esquecido, que um dia fora um lar feliz. Observavam a cerca caída, um testemunho silencioso de muitas fugas sem glória dos caçadores de homens. O celeiro histórico onde Oscar, o fora da lei, havia sido morto estava rasgado, perfurado e destruído por balas. No geral, o lugar era sombrio. Sempre havíamos conseguido escapar das caçadas com tanto sucesso que centenas de nossos amigos lá fora esperavam que as autoridades estivessem no caminho errado. Os pistoleiros profissionais da ferrovia estavam chegando. Trens especiais os traziam a Visalia em vagões lotados. O Marechal Gart, o herói de Stone Curral, estava presente brandindo um rifle altamente polido que lhe fora presenteado pelos cidadãos do sul da Califórnia em reconhecimento à sua coragem. Ele assumiu o comando, ignorando completamente a autoridade constituída do xerife do condado. Eu podia ouvir palavras altas e esperava que a divisão de autoridade provocasse um conflito. A confusão jogaria a meu favor. Um homem perto da cerca gritou: "Uma mulher está sendo torturada dentro daquela casa." A mulher havia gritado novamente. Como resposta às palavras do homem, continuou a gritar. Desta vez apontei meu rifle para ela ordenando que se calasse sob pena de morte. O barulho meio que despertou o chefe do seu sono pesado e artificial, e, reconhecendo vagamente minha presença, ele murmurou uma saudação indistinta, para logo em seguida voltar a cochilar. Desta vez o sacudi, finalmente usando uma toalha molhada para quebrar o estupor. O homem atordoado começava a voltar ao senso. Puxei-o para ficar de pé, exigindo a verdade de seus próprios lábios.
Eu havia me sacrificado e sofrido, me exposto a perigos, enfrentado a morte centenas de vezes por aquele homem. Era quase inacreditável que ele tivesse falhado comigo no fim da trilha, com o nosso barco a poucos quilômetros, pronto para nos levar pelos mares para uma terra de paz e segurança. Eu podia entender facilmente que a vida para ele agora pouco significava, marcado, curvado e quebrado, com poucos anos pela frente, mas era horrível, inacreditável que ele não tivesse pensado em mim naquele momento, jovem e saudável, com tudo para viver. Eu havia planejado meu futuro. Em uma terra distante, a vida parecia grande e convidativa. Agora tudo estava perdido. Maldito seja você, homem, gritei. O que fez? Você insistiu que eu me deitasse por algumas horas, dando-me sua promessa sagrada de que nada nos ameaçaria. Aqui te encontro dormindo numa cadeira, drogado, seu zelador sumido, a casa cercada. Olhe, eu digo. Olhe por aquela janela. Ele pulou. Estava acordado e ele mesmo novamente. A visão de centenas de homens armados, milhares de pessoas, trouxe-o totalmente de volta aos sentidos. Meu Deus, homem exclamou, o que aconteceu? Não me lembro de nada. Parece que não faz mais que uma hora desde que você se deitou. Você falou algo sobre drogas, o que quer dizer? Ainda me sinto estranho. Minha cabeça está explodindo. Ah, sim, agora lembrei. Lembro de tudo. Aquela bruxa do diabo continuou, apontando para a mulher, me pediu para tomar outra xícara de café depois que você foi dormir. Foi a última coisa que me lembro. Ele examinou meu rosto interrogativamente e depois murmurou, Deus. Homem me fez uma pausa como se pensasse, então continuou. Não, não. Certamente você não acredita que eu seria capaz de colaborar voluntariamente com essa armadilha. Se acredita, vingue-se. Atire em mim onde eu estiver. Mais uma vez o chefe era o homem de antes, corajoso ao extremo. Preferia morrer a se defender quando pudesse estar errado. Eu cedi. A generosidade de sua natureza afastou meus pensamentos negros. Aliviado, estendi minha mão. Chris, eu te perdoo, mas não consigo deixar de acreditar que você não é mais o homem de antigamente. Se fosse, jamais permitiria que pessoas tão desprezíveis o traíssem. Eu vou assumir aqui, acrescentei. Volte para a cozinha e cubra a retaguarda. Guarde fogo até que tentem atacar a casa. Essa mulher foi parte da trama traiçoeira, continuei. Ela ficou ao seu lado a noite toda sem fazer esforço para nos acordar. Que ela fique dentro e arque com as consequências. Se começar uma batalha e ela morrer, a vida dela será o preço pelo trabalho covarde do marido. As pessoas continuavam chegando, a maioria amigas. Elas desconheciam a situação difícil em que sua presença nos colocará. Nenhuma delas teria feito algo para impedir nossa fuga por livre vontade. Mas continuavam chegando. Não ousávamos atirar. Hora após hora passou enquanto assistíamos e esperávamos, torcendo para que se cansassem e fossem embora. Houve um burburinho entre um grupo de oficiais perto do portão. Um jovem se aproximou com um bilhete. Agora ouvi sua batida tímida na porta e ordenei bruscamente que entrasse. Ao entrar, as pessoas se inclinaram para frente e a multidão avançou em direção à cerca, como se quisesse invadir o quintal, ansiosas para ver o que estava acontecendo ou para olhar os fora da lei, se realmente estivessem ali. Ele segurava um papel com a mão trêmula. Coloque-o na mesa. Vá para o canto da sala e fique de frente para a parede, ordenei, recusando-me a pegar o bilhete. Depois de revistá-lo para armas, trouxe uma cadeira e disse para ele sentar e continuar olhando para a parede. Voltei minha atenção para a mensagem. Era dirigida ao chefe, de seu velho amigo, o xerife do condado de Tulare, apelando à sua honra para que se rendesse e evitasse derramamento de sangue. Passei a nota para ele sem uma palavra e voltei para a sala da frente, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. De vez em quando, parava para olhar a multidão, me perguntando se eles algum dia se dispersariam. O chefe foi até a porta. Ele havia lido a nota. Parece que não resta mais nada a fazer além de se render, comentou, abatido. Está bem, gritei, pensando rapidamente. Se essa é sua palavra final, então vamos cair o pano. Leve a mulher e saia pela porta da frente. Eu segurarei esse homem aqui. Ele não tem nada a ver com essa confusão e fica levando recados para lugares perigosos por dinheiro. Se começarem a lutar e ele sair vivo daqui, posso garantir que nunca mais vai se meter em encrenca por alguns trocados. Recuso-me a desistir sem ao menos tentar escapar. Se eu conseguir, terei vida e liberdade. Se não, aceitarei o que vier. Virei e me disse, vá, se quiser. Ele não se deixou afetar por minhas palavras duras e começou a implorar comigo. Recusava-se a render-se sozinho, insistindo. Você tem uma das duas opções, enfrentar a morte ou se render e esperar por outra chance de lutar. Você é jovem e eu sou velho. Minha corrida acabou, então pouco importa para mim de qualquer forma. Existe a chance de você escapar depois que nos rendermos. Na pior das hipóteses, não podem te dar mais que 10 anos pela prisão do trem. Não há outras acusações contra você. Talvez a opinião pública se volte a seu favor. Lembre-se, temos milhares de amigos. Talvez você até consiga uma sentença leve, mas será jovem quando sair da prisão e nada ficará pendurado sobre sua cabeça para forçá-lo a sair do país. Você é jovem demais para vender sua vida tão barato. Seja razoável e vamos enfrentar juntos essa provação, ele pediu. Fiquei em silêncio e ele me deixou pensar, voltando de vez em quando para oferecer alguma nova sugestão. Finalmente, depois de horas de espera desesperançosa, desisti da ideia de tentar escapar por aquela multidão densa e apertada ao redor do lugar. Sim, o chefe estava certo. Não havia uma chance em 1 milhão ali, mas poderia haver muitas chances entre minha rendição, a prisão do condado em Fresno e a grande penitenciária estadual de San Quentin. Haveria amigos para me ajudar, se eu pedisse. Eu esperaria o momento certo. O chefe ainda estava na janela dos fundos da cozinha, olhando fixamente para a multidão. Você está certo, Chris, chamei para ele. Eu perdi a cabeça. Recusar-se a render só causaria mortes desnecessárias. Temos muito tempo entre agora e meu julgamento.
Outra falsa prisão do trem, e talvez eu saia da prisão do condado como você saiu. Escrevo uma nota para o xerife titular e acrescentei. Convide-o para trazer o vice-xerife e entrar. Eles eram ambos nossos amigos. O chefe escreveu apressadamente. Prezado xerife. Venha até a casa e traga Hall. Queremos conversar. Nenhum mal lhe será feito. Estamos dispostos a fazer um acordo apenas com vocês. Quando chegarem ao portão, Morrel sairá para encontrá-los como prova de nossas boas intenções. Ele assinou, Chris. Entreguei a mensagem ao mensageiro, orientando-o a entregá-la ao xerife. Pela janela observei que homens se agrupavam fortemente em torno dos dois oficiais, resistindo à ideia de que eles se arriscassem naquela armadilha. Se não te matarem, vão te manter como refém e aí seremos obrigados a dar liberdade a eles, ouvi alguém gritar. Eu conheço meus homens, insistiu o xerife. Essa nota significa exatamente o que diz, se eles não se renderem, não será feito um mal sequer aos nossos. Também não nos prenderão. Voltaremos são e salvos, sem um arranhão sequer. Os dois oficiais afastaram a multidão e passaram pelo portão, caminhando em direção à casa. A cena devia ser dramática, pois havia silêncio e tensão entre o povo. Quando abri a porta e saí para encontrá-los, ouvi fortes suspiros. O xerife apertou minha mão vigorosamente. Conversamos em sussurros e depois entramos juntos na casa. Eu sabia que não estava enganado, exclamou o xerife. Ele havia encontrado o chefe sentado em uma cadeira perto da lareira, de costas para a porta. Colocou o braço sobre os ombros do velho veterano marcado pela guerra, acariciando-o com afeto. Chris, você é um dos homens mais corajosos que já existiram, e era isso que eu esperava. Eu sabia que você não atiraria contra seus velhos vizinhos. Sou seu amigo e também não permitiria que nenhum daqueles pistoleiros atirasse dentro desta casa. Fiquei em silêncio. A cena era intensa. Com o fogo de um soldado ainda ardendo naquele único olho que restava, o velho homem se levantou com esforço. Em posição de sentido, saudou o xerife como fez tantas vezes ao seu oficial comandante, o general Sherman, nos tempos passados. Foi realmente um fim triste para uma carreira tão tempestuosa. Minha vida já se consumiu, falou devagar, com tremor. Sou um velho quebrado e nada peço para mim mesmo. Você é um oficial juramentado para defender a lei, e embora pudesse fazer uma exceção por mim, eu não a desejaria. Estou pronto para enfrentar meu destino. No entanto, tenho um último pedido, xerife. Apontando para mim, continuou, ali está um homem entre 1 milhão. Ele é destemido, corajoso e leal até o fim. Não é criminoso em nenhum sentido. Ele morreria neste instante pelo que acredita ser certo e justo. Por mim não peço nada, continuou após uma pausa. Estou disposto a me humilhar por esse amigo. Peço sua promessa como um homem de que ao menos o defenderá contra esses assassinos sanguinários, capangas da ferrovia que são meus inimigos. Sei que eles querem incitar a cidade para formar uma multidão vingativa. Se você nos der um acordo justo e garantir que Morrel tem um julgamento justo, estamos prontos para nos render, concluiu o chefe. Juro que defenderei vocês dois com a minha vida, e com a mão direita estendida em reverência a Deus prometo usar todo o meu poder para garantir que Ed Morrel tem um julgamento justo e imparcial. O xerife era um homem de palavra. Apertamos as mãos sem dizer mais nada, e nós quatro saímos lentamente da casa. As milhares de pessoas que aguardavam nos receberam com gritos altos. Havíamos desistido sem derramamento de sangue. Sinos e apitos soavam, acrescentando seu barulho à empolgação geral. Fizemos nosso caminho entre as fileiras de pessoas apertadas, que tentavam ver. Centenas de amigos tentavam se aproximar para apertar nossas mãos e oferecer palavras de incentivo. Olhando casualmente sobre o mar de rostos, notamos que os poucos que exibiam expressões sombrias se destacavam de maneira estranha. Eram caçadores de homens profissionais. Esse desfecho pacífico para a longa perseguição os privara da grande recompensa. Eu já ouvirá falar do ódio implacável que Big Bill, o detetive, nutria contra mim por tê-lo enganado em seu plano de assassinato, e tinha certeza de que essas figuras sinistras não deixariam de provocar problemas entre os elementos mais baixos da população. Eles tentariam incitar o espírito da violência da multidão. Entramos na cadeia do condado. As portas bateram com estrondo atrás de nós. Isso marcava o ato final de um drama que mantivera o Estado em um aperto de excitação por anos. Concluía uma das épocas mais espetaculares de banditismo na história do país, e para mim era o prenúncio de uma nova sequência de experiências estranhas e terríveis. Lá fora, na cidade de Visalia, forças sutis estavam em ação. Chegaram informações ao escritório do xerife de que Big Bill e uma gangue de pistoleiros da ferrovia estavam reunindo uma multidão para linchar Morrel e o velho chefe fora da lei também. De tempos em tempos, deputados confiáveis subiam rapidamente os degraus e entravam no escritório do xerife na cadeia, fazendo relatos do que acontecia na cidade. Ficou sabendo-se que a corda estava pronta e que a multidão agiria sob a fachada de um comitê de vigilância. Eles haviam combinado um sinal, 3 toques curtos do sino de incêndio seriam a ordem para invadir a cadeia. Essa multidão, que se autodenominava reguladores da lei e da ordem, se concentrava na cidade espanhola de Visalia. O dinheiro era distribuído livremente entre eles. Os líderes sinistros deixavam escapar algumas palavras que agiam como estupim entre os bêbados desordeiros até que, à noite, quando as luzes se acendiam, o barulho e a discórdia da multidão se tornavam ensurdecedores. Agora eles não se limitavam mais ao bairro de má reputação da cidade. Aglomeravam-se pelas ruas principais em confusão. Um barulho alto permeava até o ar que eu respirava na minha cela. Eu podia ouvir os gritos e o trotar dos cavalos enquanto os policiais tentavam dispersar as multidões. Nunca antes tanto dinheiro havia sido visto ali. Homens conhecidos por não possuírem uma moeda de $5 carregavam os bolsos cheios de ouro. Gastavam abundantemente nos salões e casas de dança da cidade espanhola, que parecia infestada pela escória da humanidade. O uísque era derramado como água. Milhares estavam embriagados. O ar estava fedorento, impregnado por seu cheiro forte por toda parte. Uivos, xingamentos e brigas de bêbados completavam o caos. As pessoas de bem, temendo a desesperança da situação, haviam recuado timidamente para suas casas e aguardavam o desfecho atrás de portas e janelas trancadas.
A multidão violenta e bêbada dominava a Visalia, percorrendo as ruas de forma desordenada, gritando loucamente, frenética e delirante, faltando apenas líderes para conduzi-los ao crime. O momento para agir havia chegado. O efeito desejado finalmente se produziu. Os líderes, frios e calculistas, mostraram-se no meio das hordas de homens bêbados, discursando e incitando alto que os fora da lei fossem levados à justiça, insistindo que o crime devia acabar, que os cidadãos ultrajados do condado de Tulare deveriam se vingar de Morrel. Ele havia derrotado a justiça ao libertar o chefe bandido da cadeia e aterrorizar a comunidade. Centenas de amigos circulavam pela multidão protestando e insistindo que essa exibição vergonhosa não representava o verdadeiro sentimento dos cidadãos de bem do condado de Tulare. Suas vozes eram perdidas em meio aos gritos dos líderes brutamontes, que berravam em voz alta. Aqui está a corda, rapazes, vamos linchar eles. A multidão insana e embriagada estava finalmente fora de controle.